Olá, paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. É um grande prazer estar aqui de volta com você para mais uma escola bíblica dominical. Bem, o tema de hoje é o reinado de Josias. Eu quero te convidar para você compartilhar esse trabalho, compartilhar esse vídeo, porque está uma maravilha e você faz parte desta obra. Aproveita também, se inscreva em nosso canal, acione aí o sininho para que as mensagens cheguem rápida aí até o seu aparelho. Eu sou o pastor Arlindo e por aqui nós vamos ministrando a nossa escola bíblica. É uma pré-aula. Bem, o texto áureo da nossa aula de hoje está aqui no livro dos Reis, segundo livro dos Reis 22:8, que diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Esse é um versículo, predominante de nossa aula, e ele norteia aí as partes mais importantes, mais relevantes desse texto, desse assunto, que trata sobre aqui o reinado de Josias. O reinado de Josias foi um reinado bastante interessante, porque ele traz uma reforma, ele faz uma obra relevante em Judá, em Jerusalém. Porque quando ele começou a reinar, já estava declarado e decretado por Deus que o cativeiro de Judá seria iminente, não tinha como voltar atrás. E como isso aconteceu? Por causa da consequência do pecado, da idolatria, de todos esses males que aborrecem a Deus pelos seus pais, os seus ancestrais. Ora, mas quando esse homem ele descobre, ele sente no seu coração e tenta e vai sim aproximar-se de Deus, a história muda totalmente. Claro que Deus não livra Judá do cativeiro, mas ele prolonga por causa da boa ação, da boa administração desse rei Josias. A nossa leitura bíblica, ela se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, dos versículos 3 até o 8, depois segundo Reis 23, dos versículos 2 até o versículo 5, depois o 21 até o 21, 22 e 25. Estude em casa porque é importantíssimo. O objetivo geral da nossa aula hoje é pontuar o avivamento gerado por Josias. Primeiro, é evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. É uma coisa que eu quero destacar, que é muito interessante, uma coisa, quando uma pessoa que tem uma promessa, uma pessoa que tem uma chamada, ele se encontra com o livro, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Pode ter certeza que é um encontro marcante, é um encontro que vai mudar a vida da pessoa. É munição para a pessoa, é vitaminação, é um roteiro, é um manual, é um livro de instrução, é um mapa na mão de uma pessoa. Então, é interessante quando acontece aqui o encontro de Josias, o rei Josias, com o livro da lei. O que a lei está fazendo na sua vida? O que revoluciona na sua vida a lei do Senhor? A palavra, o Evangelho. Quando você ouve a palavra do Senhor, quando você lê a Bíblia, o que acontece com você? Quando você ouve a palavra de Deus, o que acontece com você? O que você sente? Você sente, o que sentimento você tem quando você ouve a palavra do Senhor? Isso é bem interessante. Vamos lá? O segundo aqui é destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos, ou seja, ele fez questão de limpar tudo aquilo que tinha sido estabelecido desde o tempo de Salomão, do reino dividido por Jeroboão, tudo isso. Agora o rei Josias vai cumprir, ele vai cumprir uma promessa que aconteceu, está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, que fala sobre quando Jeroboão I, quando ele estava ali oferecendo incenso no altar pagão em Betel,
De repente aparece um profeta e aquele profeta começa a profetizar contra aquele altar. E quando profetiza contra aquele altar e contra Jeroboão, o Jeroboão se irrita com o profeta e tenta pegar o profeta, tenta agredir o profeta. Na mesma hora a mão dele seca, na mesma hora. E ele fica assustado e pede ajuda ao profeta para que o profeta restituísse o seu braço. E o profeta profetiza que Deus levantaria um homem, um rei em Israel, por nome Josias, e ele queimaria, ele limparia, arrancaria os ossos dos altos, daqueles que sacrificaram sacrifícios pagãos naquele altar. E ele queimaria os ossos e as cinzas dele derramaria sobre aquele altar. E de fato isso se cumpriu, porque a promessa de Deus, ela se cumpre na vida daqueles que são fiéis. Primeiro aqui, Josias repara o templo. Josias se preocupa logo aqui no 18º ano do seu reinado, ele se preocupa em reparar o templo. E quando ele repara o templo, ele dá uma ordem a Ilquias. Ilquias vai ao templo para dar uma ordem para aqueles que faziam coleta dos fundos, dos dinheiro do templo, e entregasse na mão daqueles que estavam fazendo a obra, para que eles tapassem as fendas, ou seja, reformasse o templo. Por quê? É necessário sempre preparar o ambiente. O altar precisa ser refeito. Quem não lembra aqui do sacrifício feito no Monte Carmelo por Elias? Elias, ele não ofereceu num altar de Baal e muito menos no altar quebrado. Ele reformou o altar e então ele ofereceu o sacrifício a Deus. Então no templo não era diferente, era necessária esta reforma do santuário de Deus. Não se pode oferecer um sacrifício a Deus com o altar, o santuário de qualquer forma. Hoje o nosso santuário é o nosso coração, é a nossa vida. Nós precisamos estar com esta vida, esse altar reformado, limpo, pronto para cultuar todas as vezes que nós oferecermos culto a Deus. Não podemos pegar e oferecer carneiro, cordeiro manco ao Senhor de forma alguma. Temos que oferecer ao Senhor o melhor, porque Ele merece. Porque nós temos a sabedoria e a inteligência de pedir o melhor a Deus, e na hora da gente ofertar ao Senhor, vamos ofertar qualquer coisa? De forma alguma, vamos ofertar o melhor para o Senhor. Então ele pega, dá ordem aqui, para que eles viessem reformar. Só que Ilquias, indo ao templo, ele encontra o livro. Ele vai encontrar um livro. E quando ele encontra o livro, ele leva direto a Safã. Quem era Safã? Era o escrivão. Por que levar o livro da lei a Safã, o escrivão? Eu fico pensando assim, que baita de susto que esse homem tomou. Aquele que era responsável pelas escritas, de repente percebe que alguém está dizendo para ele, eu encontrei o livro da lei dentro do templo. Está lá. Há quanto tempo aquele livro estava lá jogado, abandonado, largado dentro do templo, no lugar de sacrifício, no lugar de ler a palavra, no lugar de ler, expor a lei do Senhor para o povo, porque se o povo não ouvir a palavra limpa e como ela é, o povo não vai ter interesse nenhum de mudar, a fé não vai brotar, a pessoa não vai se arrepender dos seus pecados e por aí vai de mal a pior. Então o livro estava perdido dentro da casa do Senhor. Eu fico pensando assim, será que a sua Bíblia, será que a minha Bíblia não está perdida dentro da minha casa, dentro da sua casa, na sua estante, na minha estante? Quanto tempo faz que você não pega a Bíblia para estudar? Quanto tempo faz que você não pega e faz uma leitura sistemática da palavra de Deus? Quanto tempo faz que a palavra de Deus não repreende a minha vida e a sua vida? Há quanto tempo que nós não permitimos que a palavra de Deus venha nos aplicar uma correção? Há quanto tempo nós não permitimos que a palavra de Deus venha trazer algo de esperança para a nossa vida e coisa dessa natureza? Deixa a palavra de Deus falar com você. Cuidado para não perder a sua Bíblia dentro da sua casa, na sua estante. Ela não é um objeto de adorno da sua estante, mas a Bíblia é
a nossa única regra de fé e prática. Então, sabendo, logo Safã pega o livro e leva ao rei, apresenta esse livro ao rei Josias. Josias já estava com o coração tomado, já estava com o coração se achegando a Deus, porque já tinha dado os primeiros passos para a transformação, a reforma do templo. E eu vejo uma coisa aqui muito interessante, meus amados, é que quando ele ouve, é lido o livro na presença do rei, o rei ouve a palavra e percebe que ele não estava se enquadrando muito bem com a palavra de Deus, com a lei. Ele viu que as festas estabelecidas não estavam sendo cumpridas, a Páscoa não estava sendo celebrada. A Páscoa foi um símbolo do êxodo, da saída do povo do Egito, e foi dada uma ordem dada por Deus através de Moisés, dizendo que essas festas, essa celebração tinha que ser constante, era importante, que isso deveria passar de pai a filhos e por aí vai, para que eles não esquecessem que eles viveram no cativeiro, que Deus os tirara do Egito, que Deus introduziram na terra prometida, mas que eles não esquecessem de celebrar esta Páscoa que hoje corresponde à nossa Santa Ceia. Mas eles esqueceram, e Josias, sabendo disso, ele fica aborrecido com aquilo, pecamos contra o Senhor. Ele rasga as suas vestimentas, trazendo um símbolo aí de tristeza e de amargura e de decepção pelos pecados que estavam cometendo, porque não estavam obedecendo, não estavam atentos à lei do Senhor, que era a regra para o Antigo Testamento, para aquele povo. E nós percebemos aqui que Josias, ele entende a vontade de Deus. Quando ele entende a vontade de Deus, ele faz um pacto com o povo. Ele faz algo bastante interessante. Ele pega aqui, a renovação do pacto com o Senhor. Ele renova o pacto com Deus. Ele lembra, nossos pais pecaram, nossos pais idolatraram, e ele vai estabelecer agora grupos de levitas, sacerdotes. Ele vai trazer esse povo, agora vai fazer de forma que seja oficial, vai oficializar o ofício do culto, da celebração, dos sacrifícios no templo. Estabelece sacerdotes, estabelece levitas, estabelece cantores, pessoas a serviço no templo do Senhor. Ele pega agora, vai fazer a leitura da lei. Ele pega e ordena que faça a leitura da lei com o povo. Ele sabia que não podia trazer uma reforma, um avivamento sem a participação de todo o povo. Ele sabia que tinha uma grande tarefa pela frente: vencer a idolatria, vencer o pecado, vencer todo aquele sistema idólatra que foram estabelecidos pelo seu avô Manassés e seu pai Amós. Ele precisava quebrar todo aquele pacto maligno, fazer uma limpeza em Jerusalém, fazer uma limpeza nos altos, no templo, e estabelecer o culto. Ele tirou toda a linhagem de sacerdotes que não eram segundo a ordem de Arão. Eles estavam ali segundo um modelo idólatra, pagão dos seus antepassados. Ele remove, eles desestabelece eles, tiram eles do ofício e agora coloca os originais, coloca a quem é de direito para oficiar os sacrifícios ao Senhor. É feita a leitura para que todo o povo tomasse conhecimento do que verdadeiramente a lei falava e exigia do povo. E o povo se volta para Josias. O povo adere. Mas é interessante lembrar de uma coisa, amados. O povo, quando estão com o coração encharcado de idolatria, eles até vão muito bem enquanto estão na tutela de alguém. Quem lembra das lições anteriores, uma delas falava sobre o rei Joás, aquele rei que foi criado, reinou com 7 anos de idade, debaixo da tutela de seu senhor, de um sacerdote do templo, que cuidou dele, um homem por nome Joiada. E enquanto Joiada viveu, ele foi um homem temente a Deus e prosperou. Mas quando Joiada morreu, ele cortou a aliança com Deus.
enquanto vive na sombra de um homem de Deus, até está indo bem. É igual aquelas pessoas que estabelece para si numa igreja uma doutrina, não uma doutrina, mas eu digo um costume de viver. Eu quero me guardar para o Senhor, eu quero andar assim, quero me vestir assim. E quando aquela pessoa sai daquele ministério e vai para outro que já não tem essa visão, é mais aberto, mais tranquilo, a pessoa vai e começa a andar segundo eles lá. Mas quem tem o coração e tem convicção do que quer e do que faz, do que é um cristianismo, do que é ser crente, ser cristão, essas pessoas jamais mudam porque muda de igreja. Elas vão sempre manter um padrão, o caráter vai ser o mesmo, o seu modo de andar, o seu modo de agir, de falar, o seu modo de vida será o mesmo, nunca vai mudar, porque tem convicção do que significa ser cristão, ser crente, ser um cristão, ser um salvo em Cristo Jesus. Meus amados, é feita a leitura, o povo adere, o povo vem com Josias. E vem aí agora a destruição dos ídolos. Ele ordena para que seja feito a limpeza. Tinha sido estabelecido santuários dentro do templo, santuários pagãos, dentro do templo do Senhor. Ele manda limpar tudo aquilo. Enquanto isso, o livro perdido, o livro da lei. E o livro da lei estava escrito lá: não terás diante de ti um outro Deus. O nosso Deus, Ele é único, mas as suas ações são multiformes. Ele tem o seu poder, é multiforme, a ação é multiforme. Então tudo que nós precisarmos, tudo que nós carecermos, necessitarmos, o nosso Deus tem. Nós não precisamos de deuses com as suas especialidades, porque nós temos tudo em um só Deus. E Ele não admite que nós rachemos o nosso coração, que seja dividido, que viemos cochear entre dois pensamentos. Cochear quer dizer andar cambaleando para um lado e para outro. Daí vem a ideia de cochear, é cambalear, andando, cocheando de um lado para o outro, ou seja, sem uma direção, sem uma firmeza. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Com Deus não tem esse negócio. Se é Deus, é Deus. Se é Baal, é Baal. Agora Deus não admite que nós viemos dividir o nosso coração, dividir a nossa adoração. Ele é único e verdadeiro Deus e não admite isso. Então a celebração da Páscoa, ele estabelece agora a celebração da Páscoa porque era um memorial exigido por Deus através de Moisés, estava na lei, para que quando eles estivessem andando na terra que foi lhe prometida, terra de Canaã, e por onde eles passassem, nunca deixassem de celebrar a Páscoa, porque era uma lembrança do êxodo, da saída do Egito, lembrando que Deus tirou o povo com mão forte, introduziu na terra prometida assim como ele prometeu, e que eles fossem fiéis a isso, guardassem isso no coração, se alegrassem na festa da Páscoa. E aqui Josias estabelece a festa da Páscoa, a maior Páscoa da monarquia. Imagina só como que ficou a nação Judá, tomado de alegria, de satisfação, de celebrar a Páscoa naquele momento, porque houve uma transformação, houve uma limpeza, houve uma mudança em Judá. Entra agora para reinar um rei que temia Deus, que guardava os preceitos de Deus, que tinha compromisso com o Senhor. O seu coração se abriu e ele dedicou a sua vida a fazer uma limpeza, uma purificação e estabelecer novamente o culto. E o final da história diz que ele fez tudo o que era reto, né? Assim como fez o seu pai Davi. Todos os reis que cometeram justiça de Deus, que adoraram e foram tementes a Deus, eles entram tomando esse nome, filho de Davi, assim como fez seu pai Davi. Um reinado lindo, um reinado cheio
de transformação, de serviço, de purificação e santidade. Que possamos reformar cada dia as nossas vidas, as nossas atitudes. Que a nossa vida seja reavivada, mas primeiro passando por um processo de purificação, um processo de transformação, para assim deitarmos a nossa adoração, nosso sacrifício vivo, santo e eficaz, que é o culto racional ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, meus amados, e até a próxima, assim querendo o nosso Deus.